Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo aí esse vídeo. Vamos começar falando sobre o trânsito, até porque a matéria é a legislação de trânsito, enfocada para alguns concursos públicos que pedem trânsito. É uma matéria um pouquinho chata de ser estudada, dependendo da forma que é passada para você. Então, o meu ponto de vista é o seguinte: como eu sou especialista em trânsito, eu trabalho com trânsito, eu acho que é bastante interessante, até porque nós precisamos saber. Infelizmente, a maioria das pessoas acham que por dirigir, serem habilitados, têm um conhecimento com legislação de trânsito, e infelizmente isso não é real. Essa realidade é um pouco torta, distorpada, porque as pessoas não sabem nada de trânsito. Não tem muito a ver um mundo de prova com o mundo real, tá? Então aqui a gente vai estudar, cair dentro de algumas questões específicas de trânsito, mas que não tem nada a ver com a prática. Prática é uma coisa, legislação de trânsito para prova, principalmente para concursos públicos, é outra completamente diferente. Outra coisa que é importante ressaltar é essa comparação que as pessoas fazem com a prova para o Detran, né, para tirar a primeira habilitação, a CNH, no caso a permissão para dirigir, com estudar para concurso. Muitos alunos me perguntam em sala de aula: ah, professora, será que eu estou estudando para tirar minha habilitação? Será que eu também posso estudar para acompanhando um cursinho preparatório que eu estou pleiteando aí fazer um concurso público? Tem nada a ver, nada a ver. Autoescola é autoescola, né? É bem básico. As coisas são bem rápidas, não tem como a gente passar a legislação de trânsito toda para o aluno em uma autoescola. Bem diferente de uma turminha de concurso público, que tem que ser um ponto maior, bem mais abrangente, com muito requinte de detalhes, né? E coisas que o aluno fica surpreso em descobrir, né? Como, por exemplo, muita gente que dirige habilitado não sabe nem qual é a infração de trânsito que comete se avançar um sinal vermelho. Ou também não sabem que existe uma infração de trânsito para pedestre. E a infração é leve, mas 50% da leve, tá? A infração de trânsito leve equivale ao valor de R$53, e uns quebradinhos. Você passando a 50% fica R$26,60. Essa infração é do pedestre. O pedestre também comete infração de trânsito, só que não é habitual, porque não há uma fiscalização. Então, como não é habitual, como nós não vemos nenhum pedestre sendo autuado aí pela rua, né? Ninguém toma multa, ninguém recebe multa, então é uma coisa que passa despercebido. O aluno que estuda em autoescola não fica sabendo disso. O aluno que só tem habilitação, só estudou na época lá para tirar a habilitação e é habilitado e acha que saca tudo de trânsito, também não sabe desses detalhes. E pode ser que seja uma informação que venha te cobrando numa prova, não sei por que não, né? Então, a matéria de legislação de trânsito é grande pra caramba, é chata de ser estudada, mas dependendo da forma que você olhe para ela e o teu desempenho e a forma que é abordada para você, aluno, a coisa fica bacana de ver. Eu separei um primeiro tópico aí pra gente começar a estudar, aula 1, vias terrestres. Aí eu dividi algumas partes, porque inicialmente você tem que saber o que você está estudando, né? O que é o CTB? O que é CTB? O que é o Código de Trânsito Brasileiro? Muita gente nunca viu direito na vida, nunca teve contato com a matéria, né? Direito administrativo, direito constitucional, penal. E aí a gente se depara aqui com um código, então você fica meio perdido. Então a gente tem que estudar o código dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Então eu tive que separar por tópicos, por partes, para a gente poder entender gradativamente a coisa e não ficar embolado na cabeça. Se você conseguir compreender o que é o direito, como é visto o direito dentro do CTB, o que é o Código de Trânsito Brasileiro, a gente consegue levar a coisa numa boa e fica mais claro para nós podermos estudarmos aí. Primeiro tópico é o ordenamento jurídico, né? Ordenamento jurídico
E como a gente trabalha em cima da lei maior sempre, para qualquer tipo de área jurídica que você venha a estudar, inicialmente você tem um padrão e você tem que partir de um seguinte princípio. E esse princípio é a Constituição Federativa. Então a gente tem a Constituição da República Federativa do Brasil, tá? De 1988, que nós vamos passar a conhecê-la também, claro que não profundamente, que não tem necessidade disso, mas você tem que ter um parâmetro e vai partir dela. Dentro dela, lá no artigo 22, inciso 11, diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre o trânsito e o transporte. Aí vem aqui, ó, privativamente. Privativamente, muita gente fica assim, ó, só a União pode legislar sobre o trânsito. Eu coloquei em negrito aqui, negrito não, perdão, em vermelho, para você entender que o transporte, no momento, não nos interessa. O que nos interessa é o trânsito, correto? Então, você vai, a partir do trânsito, você vai utilizar só a parte do trânsito. O transporte você esquece aí dentro desse artigo aí do inciso 11. Então, diz o seguinte, quando ele fala privativamente, ele quer dizer o seguinte, que além da União, podem legislar os estados, os municípios, Distrito Federal e a União. Todos vão legislar, correto? Não é só a União. Quer ver um exemplo? A Avenida Brasil é um grande exemplo disso. A Avenida Brasil ela tem uma faixa exclusiva, né? Para alguns tipos de veículos, que são veículos ônibus e alguns autorizados, né? Pois bem, então essa questão da Avenida Brasil ter a tal da faixa exclusiva, que é chamada de seletiva, é um acordo aonde o município, ele te dá o poder de legislar, ou seja, o município legislou sobre aquele trecho ali da Avenida Brasil, como no centro do Rio, nós também temos essa questão de faixas exclusivas, como é até uma faixa de cor azul, só centro, não centro e zona sul. Essas duas localidades aí temos faixas exclusivas também, então é o município que legisla sobre esses lugares, tá? A gente não pode, por isso que eu não posso mencionar só a União, não é a União. Todos os entes podem legislar sobre o trânsito, correto? Embaixo fala-se aqui, ó, artigo 30, compete ao município legislar sobre assuntos de seu interesse local. Ora, se é interesse local do município, ele tem, né, completo e todo o poder de legislar sobre aquela matéria, correto? Então, o que acontece como um grande exemplo disso também, alguns municípios, o rapaz, né, que trabalha em cima daquela carroça ou daquela charrete, ele não tem habilitação. Beleza, aqui no Rio de Janeiro a pessoa para trabalhar com isso, né, que transita aí ou trafega na via com carroça ou charrete, não tem habilitação CNH. Mas em alguns municípios sim, tem. Então cabe ao município dominar essa situação, cabe ele comandar, coordenar essa situação, correto? Então a gente coloca o seguinte, e vamos partir desse início, você tem que entender o seguinte, que a Constituição brasileira, ela é o topo, ela está lá em cima, e é ela que nos abre os caminhos para a gente poder entender, compreender e fazer e executar corretamente o que é o Código de Trânsito Brasileiro, para a gente poder entender, tá? Quem manda, quem não manda, até onde pode, o que não pode, que diacho é isso de faixa exclusiva que tem em alguns lugares e não tem nos outros, por que que dentro do Código de Trânsito Brasileiro não fala em momento algum sobre essa tal faixa exclusiva, tanto na Zona Sul, tanto no centro do Rio ou na Avenida Brasil? Não entendo. Pois bem, entenda a partir de agora.
tá? Que a partir disso, o município ele pode legislar sobre o interesse local, então não tem necessidade de vir no Código de Trânsito Brasileiro, correto? Então vamos continuando aí, ó. Aí, posto isso, passada essa parte que você já está se localizando o que é Constituição Brasileira, que a Constituição Brasileira você tem que entender o início da coisa, a base da história, a gente parte do que é o Código de Trânsito Brasileiro. Afinal, o que é código, né? Código nada mais é que o livro. Um livro aonde traz normas e essas normas elas me proíbem ou me obrigam ou me restringem em fazer algo no trânsito. O código é um livro, tá? É um livro onde tem um número enorme, imenso. No caso do CTB, nós temos 341 artigos que falam sobre trânsito, sobre pedestres, sobre ciclistas, sobre caminhões, carretas, caminhonetas, carroças, charretes, ciclomotores, são variados. Tudo que está relacionado ao trânsito brasileiro está dentro desse livro. São normas. Nós precisamos de base, de diretrizes. Nenhum louco pode sair por aí dirigindo sem ter o conhecimento da legislação. E para eu ter o conhecimento da legislação, eu tenho que ter mais ou menos, pelo menos um pouco, de noção do que é CTB. O que é CTB? É esse tal desse livro, que dentro dele tem vários artigos, onde você tem uma diretriz, onde você tem que se basear para poder a coisa fluir, para acontecer. E mesmo assim, nós tendo esse livro todo, cheio de normas, regulamentos, né, que a gente tem que seguir, a coisa não flui, né? A coisa não flui nem mais ou menos, porque é um absurdo o número de pessoas mortas em acidentes de trânsito. A cada 15 minutos morrem 6 pessoas em acidentes de trânsito. Então, assim, é realmente um absurdo essa história. Mas não é nosso intuito aqui falar sobre isso. Então, vamos voltar aí. O que diz ali? Ali diz o seguinte, que CTB, óbvio, né? Nem precisa eu colocar. Já falamos que o código é um livro onde tem as normas, onde te dá uma diretriz, onde você tem que seguir. Pois bem, o T significa trânsito, é óbvio, né? Trânsito, aí a gente vai entender o que é trânsito, tá? Vamos lá. Aqui no artigo 1º, fala que o trânsito de qualquer natureza aplica-se às vias terrestres do território nacional abertas à circulação. Rege por esse código. Muito bem, só que o que nos interessa agora, neste momento, é isso aqui, ó. Parágrafo 1º do artigo 1º, é isso que nos interessa. Fala assim, considera-se trânsito a utilização de vias. Vias. Primeiro ponto. Para você compreender o artigo, você tem que saber o que é uma via, né? É uma coisa que todo mundo acha que sabe o que é exatamente uma via. Vamos lá. A via. Sou muito boa de desenho, não. Bem. Vamos lá. Aqui, eu tenho o canteiro central, onde divide, tá? As minhas vias. Eu tenho... Perdão. Número 2, eu tenho a pista. A gente chama de pista de rolamento. O número 1 são as faixas de trânsito, tá? Muita gente fala assim, eu quero mudar de pista. Não, não. Você vai mudar de faixa de trânsito, correto? A pista de rolamento é a pista de ida ou a pista de vinda, beleza? Aqui eu tenho o acostamento. Acostamento. Aqui eu tenho os lotes lindeiros.
Então, toda essa minha área aqui, ó, é a via. A via compreende toda essa área aí. O acostamento, a ilha, o canteiro central, a pista de ida e de vinda e a faixa. Ou as faixas, né? É mais correto falar as faixas. Não existe uma faixa, uma única faixa. São as faixas. Isso é via. Desculpa aí pelo desenho, tá uma porcaria, mas não sou muito boa em desenhar, não. Pois bem, continuando, já que você agora sabe o que é via, você tem noção do que é via, tá? Você já sabe. Aquela noção que você tinha de via já morreu, não é mais a via que você conhecia, já morreu aquela, foi. A via é essa que eu acabei de apresentar aos senhores. Pois bem, vamos prosseguindo. Aí fala assim, a utilização de vias, beleza, por pessoas. Vamos lá. Pessoas, via. Pessoas, veículos, animais. Animais isolados ou em grupos. Isolados ou em grupos. Ué, o animalzinho na via faz parte do trânsito? Essa é a dúvida. Será que uma vaca na via faz parte do trânsito? É meio complicado para quem nunca viu isso compreender essa história. Sim, faz parte do trânsito, tá? Acabamos de ver. Só que é um trânsito irregular. O trânsito regular seria que essa vaca tivesse, né? Não é nem a vaca em si. No caso, o que é correto para ser um trânsito regular de animais seria uma pessoa coordenando, comandando o rebanho, tá? E eles podem transitar sim numa pista de rolamento. Eles fazem parte sim do trânsito, tudo bem? Por incrível que pareça, quem está assistindo isso agora pode ficar de boca aberta, mas cuidado, né? O bichinho na via faz parte sim do trânsito, só que não de forma regular, é óbvio, né? De forma irregular, que não é uma coisa muito comum. E, quer dizer, não é uma coisa muito comum não, né? Nós vemos isso aí todo instante, um bicho sempre solto na via, dependendo de onde você mora. Se forem rodovias federais, quem é o fiscalizador, né? No caso, quem é o responsável pelo recolhimento desses bichinhos é a PRF, tá? A PRF vai lá, recolhe esse bichinho e ele vai à asta pública, tá? Ele fica lá no depósito por 90 dias. Depois de 90 dias ele vai a leilão, assim como um automóvel, tá? Um automotor. É o mesmo trâmite. Ele fica lá no depósito e depois vai a leilão, tá? É isso que acontece com um bichinho que for pego solto numa pista de rolamento, beleza? Pois bem, aí já falamos dos isolados em grupos, muito bem. Conduzidos ou não, falei já anteriormente, tem que ter um responsável, uma pessoa que coordene, que comande o rebanho, correto? Agora, aquele que não tiver, quando os bichos estão soltos andando pela via, que isso é comum também de se ver, também faz parte de trânsito, mas um trânsito irregular, beleza? Para fins de circulação, óbvio que é a circulação, é o veículo transitando numa via, isso é circulação. Ou veículo, ou pessoas, não é isso? Ciclistas, isso tudo faz parte de circulação, é o ato de transitar. Parada e estacionamento, operação de carga e descarga, aí vamos lá. Aí vem, aqui fala-se de parada e estacionamento. O que é importante colocar ali, que é muito distinto a parada e o estacionamento, e as pessoas complicam, confundem isso, pode te pegar na prova. O que acontece? Parada é o simples ato de embarque e desembarque do veículo. Parei,
simplesmente para embarcar e desembarcar, tá? Quando você vê uma placa de regulamentação exatamente assim, ela proíbe o estacionamento, não está proibindo a parada, correto? Então, eu posso parar, mas eu não posso ultrapassar o tempo de embarque e desembarque. Muita gente não sabe exatamente o que é, né? Já caíram várias provas, concursos públicos, falando sobre, dando um exercício exatamente sobre isso, uma questão de prova exatamente sobre isso, falando o seguinte, uma mulher parou próximo a um banco e o marido pediu para que ela guardasse, que ele ia descer rapidamente para sacar um dinheiro. E enquanto isso, enquanto ele vai lá e saca, vem uma autoridade, um fiscal da lei, né? Não uma autoridade, enfim, é um agente de trânsito, um agente fiscalizador de trânsito, e autua. Correto essa autuação? Ela ficou lá esperando o marido voltar? É óbvio que está correto, né? Porque ela ultrapassou o tempo de embarque e desembarque. As pessoas ficam na dúvida o que é tempo de embarque e desembarque. Quer ver um exemplo muito comum? Na escola, todas as escolas geralmente tem uma placa dessa. As mães, ou até os pais, ou até, não sei, van, né, que vão fazer transporte escolar, eles não sabem limitar esse tempo de embarque e desembarque. Quando você para o veículo em frente a uma placa dessa e o simples ato de você de repente pegar uma merendeira, pegar um dinheiro na carteira para dar ao seu filho, dar beijo, ficar acariciando a criança antes dela descer do carro, já ultrapassou o limite de tempo de embarque e desembarque. Parada, parei o meu veículo automotor. A criança abre a porta, ou a criança ou qualquer outra pessoa que esteja dentro do meu carro. Abre a porta, desceu. Ou o inverso, parei, abriu a porta e entrou. Isso é parada. Isso é configurado parada. Se eu ultrapassar esse tempo, é configurado estacionamento. Quer ver um exemplo? Quando eu estou dentro do meu veículo, procurando uma vaga no estacionamento de shopping. Estou procurando a vaga. Paro, fico aguardando uma pessoa sair com o seu veículo. A pessoa já está acionando a ré, colocou a seta, está saindo com o carro da vaga. Eu estou ali aguardando dentro do carro, carro ligado, ar-condicionado ligado, liguei o pisca-alerta. Essa minha ação é de estacionamento. Nunca pode ser comparado com parada, né? Acabei de falar que parada é o simples ato de embarque e desembarque. Não pode confundir que a prova ela vem com pegadinhas. Ela coloca assim, tempo de 1 minuto. A parada é configurada através do tempo de 1 minuto para embarque e desembarque. Senhores, não pode ter tempo específico. Acabei de falar, não tem tempo específico. Isso é pegadinha, é para pegar o aluno, tá? Isso não existe. Tempo específico na legislação de trânsito para embarque e desembarque. Isso é inexistente. Não existe. Se aparecer na prova, tempo de 1 minuto, longo período, curto período, não cai nessa. Por quê? Uma pessoa com mais idade não leva o mesmo tempo para um jovem descer de um veículo automotor. Então vai depender muito de como o agente de autoridade visualizou essa situação, tá? Como ele vai encarar essa situação. Aí vai depender muito dele, da autocrítica dele, de como ele está avaliando a história. Pois bem, isso acontece também com a criança. Ela demora um pouco mais para descer do veículo, né? Uma pessoa com algum tipo de deficiência, ela demora mais para descer de um veículo automotor. Então, tem que ter cuidado, porque não é porque uma pessoa está descendo de um veículo com mais dificuldade, mais vagareza, eu não posso colocá-la no estacionamento. Não dá. Não comporta isso. Vai depender muito da crítica lá do agente de autoridade de trânsito, correto? E aí, já que eu falei do estacionamento do shopping, eu me lembrei aqui de uma coisa importantíssima, que fala sobre o pisca-alerta, tá? Muita gente se confunde. Eu tenho 3 situações para utilização de pisca-alerta. Primeiro, que eu não posso, em hipótese alguma, usar o meu pisca-alerta em trânsito, tá? Eu tenho que usar o pisca-alerta quando eu parar o veículo. Efetivamente parei meu veículo automotor, aciono o pisca-alerta. 3 situações. Situação de emergência. Segunda situação, quando eu tenho uma sinalização que me indica isso. Quer ver? Por exemplo,
Tem uma plaquinha assim, geralmente em frente à farmácia. Aí fica escrito assim, parada por 10 minutos com pisca-alerta. Ou seja, é um estacionamento regulamentado por 10 minutos com pisca-alerta. Então cuidado, senhores, porque se o flanelinha quiser chegar, te abordar e pedir R$5, ele tá querendo tomar um dinheiro seu, ele tá querendo te dar um golpe, tá? Porque você tem 10 minutos para descer, resolver o que você tiver para resolver, ou na farmácia, né? Ou até nas proximidades, sair e entrar no seu veículo. Beleza? 10 minutinhos. Agora, nessa situação é obrigatório que eu use pisca-alerta, tá? Se eu não usar, a minha infração é leve. Eu, tomando uma infração de natureza leve, o meu valor, né, de multa, de pecúlio aí, é R$53,20. Vou começar a falar os valores das infrações de trânsito, porque isso é muito importante que você saiba. É muito importante que você já vá colocando isso, inserindo isso na sua cabecinha. E como são muitos números, vem centavos e vem os aumentos de gravíssimas, né? Eu posso aumentar até por 20 com a nova lei seca. Agora eu posso ter a minha gravíssima aumentada até por 20, né? R$3.000. Então, quer dizer, é importante que eu coloque isso nas aulas. Então, eu vou falando e vou sempre falando o valor das infrações para você já ir assistindo e ouvindo e entrando por osmose na sua cabecinha. Tem também a situação, para a gente fechar o pisca-alerta, a situação de quando você para por circunstâncias alheias à sua vontade, né? Por necessidade mesmo, aconteceu um problema, o carro quebrou, uma coisa muito séria aconteceu, você tem que parar, o pneu furou, você tem que parar, tem que utilizar o pisca-alerta. Então só tem 3 situações para utilizar o pisca-alerta. Fora isso, negativo, tá? Dentro dos shoppings, o pisca-alerta para aguardar aí a minha vaga oportunidade de eu estacionar o meu veículo, não pode. Agora, o shopping já é meio complicado da gente falar, é um momento mais à frente, tá? Eu vou colocar isso num momento mais à frente, não adianta eu falar sobre shopping agora, porque não é próprio para isso. Eu vou te explicar com relação a essa coisa de seta no shopping, não seta no shopping, pisca-alerta no shopping, cometer uma infração no shopping, estacionar o meu carro num espaço para idoso ou no espaço para deficiente, é infração? Não é infração dentro do shopping? Como é que isso é visto pelo CTB, né? Mas não é o momento de falar sobre isso agora. Pois bem, falamos de circulação, parada e estacionamento, tá? Já sabemos diferenciar uma coisa da outra. Uma dica legal para você nunca mais esquecer estacionamento: quando você tem uma relação com uma pessoa, um relacionamento novo, né? Conhece um gatinho e tá ali naquele amor todo, aí o cara vai te deixar na porta do teu trabalho. Então, você para com o carro e ao invés de acontecer a parada, vai ocorrer o quê? O estacionamento. Porque antes de você descer do veículo, ele vai querer te dar um beijo, uma cafungadinha no pescoço. Tem toda aquela história antes de você descer para ir ao seu trabalho, correto? Então aí já foi configurado o estacionamento. Já a parada a gente pode diferenciar com a mesma situação, mas não de um relacionamento novo. De um casamento de mais de 30 anos, que a coisa já fica meio desgastada, né? Então, quando você tá muito tempo casado, quando você para deixar a esposa na porta do trabalho dela, você fala, desce mulher, desce logo, desce logo. Aí a mulher sai correndo, coitada, do carro, quase caindo, tocando cavaco na rua, e o marido arranca porque acha que o guarda vai autuá-lo e não pode. Então a parada é configurada por um casamento de mais de 30 anos e o estacionamento a gente pode até configurar pelo novo relacionamento, pela coisa recente que está mais fresquinho, beleza? Olha aqui. Quando a gente fala, só para a gente fechar essa partezinha, quando a gente fala de operação de carga e descarga, isso é bacana, porque muita gente mesmo, acha que você fez compras no mercado, botou tudo na mala do seu carro ou até mesmo dentro do seu veículo, abarrotou o veículo de compras, vai para casa. Você para no meio da rua para descarregar a mercadoria. Você não para no meio da rua, você estaciona o seu veículo
para fazer o desembarque das mercadorias. É isso que acontece, tá? É uma coisa muito lógica. Então, quando você leva a sua mãe na rodoviária Novo Rio, por exemplo, ela vai viajar, você não pode... Antigamente, até existia uma placa lá proibindo o seu estacionamento. Ou seja, ele induzia, né? Ele induzia não, porque a placa de regulamentação, ela te obriga. Essa placa, ela te obrigava a estacionar num outro local para fazer o desembarque, tá? O desembarque e o descarregamento das malas, beleza? Só que hoje, se você passar lá, você não pode nem parar nem estacionar. Por quê? As pessoas paravam na porta da rodoviária Novo Rio e aí o passageiro descia e queria tirar as bolsas que estavam no banco de trás. Porque como ele achava que ele só vai viajar com 3 bolsinhas e que estão no banco de trás, ele poderia parar ali, descarregar rapidinho. E não existe descarregamento de mala, de bolsa, qualquer tipo de descarregamento rapidinho. Isso é inexistente, senhores. Não existe, beleza? Não existe mesmo. Então ele desceu. Se parar para descarregar, não é mais parada, não pode ser configurado como parada. Se vier uma questão assim na prova, falando sobre descarregar algum tipo de mercadoria ou carregar algum tipo de mercadoria, nunca será parada, e sim estacionamento, beleza?